Vamos lá, gente, boa tarde aí. Vamos dar continuidade aí à aula 1, tá, pessoal? Vamos falar agora da aula 6, né? Vamos dar continuidade à aula 6. Vamos falar agora da aplicabilidade. Nós aprendemos lá o que é Constituição, não foi? Falamos lá do que é Constituição, a hierarquia das constituições e das leis, né? E agora nós precisamos pegar a aplicabilidade disso. O que você vai utilizar isso na prática, tá? Então nós vamos aprender aqui. Então vou fazer uma retrospectiva do que se foi falado na aula 1, né? O que nós falamos na aula 1? Nós falamos pedir atenção para vocês, né? O conhecimento imprescindível, que foi a hierarquia das leis, né? Falamos da hierarquia das leis e falamos da Constituição. Então isso foi o que nós falamos na aula 1. Só para fazer uma retrospectiva também, o que dá força à Constituição? O que faz a Constituição ter, a lei que está lá na Constituição, ter mais força do que outras leis? É o quórum de votação. Quórum é a quantidade de gente, é o número de pessoas envolvidas ali para votar. Como eu dei o exemplo para vocês lá na convenção coletiva. Por que a convenção coletiva tem uma força coercitiva? Todos têm que aceitar aquela convenção coletiva, porque ela, quando foi elaborada, ela teve um quórum, um número grande de proprietários lá do prédio, a maioria, como a gente diz, né, para poder elaborar essa convenção. Então ela tem um poder coercitivo, é igual à Constituição, tá? Então nós falamos lá da hierarquia das leis, falamos da Constituição Federal. Vamos dar continuidade aqui, tá? Você pode me perguntar, professor, poxa, mas o que isso tem a ver? Eu vim fazer cálculos, o que isso tem a ver com ficar aprendendo Constituição? O que Constituição tem a ver com cálculo? Tem a ver com isso aí, já, gente, o tipo de profissional que você quer ser, tá? Então, o que eu posso falar para você? Tá? O quanto cobrar vai estar relacionado ao tipo de profissional que você é, tá? Isso é a realidade. Se você quer cobrar, como a gente falou aqui, ó, R$300, você não pode ser um calculista, você tem que ser um consultor. Você tem que entender toda essa parte legislativa, toda essa parte de lei, Constituição, para o profissional que está lá do outro lado contratar os seus serviços, o que ele vai acontecer? Vai sentir firmeza em você. Ele vai ficar tranquilo, porque a vida de advogado é uma correria. Então ele está lá peticionando, indo no fórum, correndo para lá, correndo para cá. Ele vai mandar uma inicial para você, mas ele vai confiar no seu conhecimento. Ele vai confiar que se tiver algum erro, você vai avisar. Porque tem gente que só faz o cálculo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Uma advogada me mandou uma petição inicial para eu elaborar os cálculos. Cheguei lá, a profissão do rapaz era até motociclista. E tinha periculosidade, ela esqueceu de colocar, entendeu? Tenho certeza que ela sabe que tem periculosidade, mas na correria, ela confiou no meu trabalho, mandou ao cálculo, e eu, doutor, ó, botei aqui no meu cálculo periculosidade. Às vezes eu faço até o cálculo primeiro, mando, depois a pessoa elabora a petição inicial. Se por acaso ela entender que tem que tirar alguma coisa, ela vai tirar, vai pedir para tirar. Então isso que é o seu profissional. Por isso que eu estou falando para você ser um profissional cobrar caro, você tem que ser um profissional completo. Você tem que entender toda essa parte da legislação trabalhista, para quê? Da Constituição, das leis, para você poder dar uma consultoria lá ao profissional, o advogado. E ele vai ter confiança no seu trabalho, vai falar assim, pô, eu posso deixar o meu serviço lá na mão desse contador aí, que o cara é bom. Tá? Então é por isso tudo que nós estamos aprendendo essa parte aí. Tá? Deixa eu falar uma outra coisa aqui, tá, gente? Vou falar meio encenando. Pessoal, eu tenho uma... Eu tenho uma doença grave, tá? Eu tinha uma doença grave. Tá? E essa doença, possivelmente, muitos de vocês também sofrem, tem dessa doença, tá? E essa doença, o que acontece? Ela vai agravando
eu vou confessar isso para vocês, que de repente eu posso ajudar você a se tratar, entendeu? Às vezes não tem idade para tratar essa doença. Eu sei que as pessoas, elas costumam falar, não tenho, às vezes nem sabe que tem, e às vezes tem, mas ela não assume que tem. Essa doença destrói família, destrói casamento, ela destrói relação de pai e filho, entendeu? Então é uma coisa, relação lá no trabalho, então faz você perder o emprego, tudo por causa dessa doença, mas muita gente às vezes não assume. E eu tive que assumir recentemente, entendeu? Então fui fazer um tratamento, que me ajudou foi meu irmão, Marcos Júnior, tá? Ele trabalhava numa multinacional, estava em São Paulo, voltou para o Rio, abriu uma empresa aqui na Barra, e eu dando assessoria a ele, e ele me ensinou, me mostrou que eu era doente, comecei a fazer meu tratamento. E que doença é essa, gente? Que doença é essa que eu vou falar para vocês? Isso é uma síndrome chamada Síndrome de Gabriela. Vocês já ouviram falar? Síndrome de Gabriela? O que é essa síndrome? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, tá? Então tem gente que é assim, tem gente que ela nasce assim, vive assim e vai morrer assim. Eu dei até uma parada aqui, que eu ia pegar um celular que eu uso até hoje, tá? E até há 5 anos atrás eu usava esse celular. Eu tinha uma resistência muito grande em entrar nesse mundo de iPhone. Eu tenho uma justificativa, tá? Porque eu acho que esses telefones são muito invasivos. O telefone normal, as pessoas te ligam normalmente de 8 da manhã a 8 da noite. O WhatsApp, meu amigo, é 1 hora da manhã. E a pessoa chega no outro dia e fala assim, doutor, eu mandei uma mensagem para o senhor não respondeu. Aí eu vou olhar a hora da mensagem, 1h30 da manhã. Tá louco, cara. Então, e ficam chateados. Então, assim, um negócio que não tem limite, extrapola. Você está num restaurante lá, as pessoas estão respondendo. Você, vai no casamento, tá lá o padre falando, a pessoa está no WhatsApp. Então, eu acho que o WhatsApp, esses telefones, eles ajudam muito, mas eles extrapolam um pouco, tá? Mas eu era muito ogro. Eu tinha aquele telefone, eu ia pegar aqui para mostrar para vocês, aqueles antiguinhos, eu tinha um pior ainda, um pequenininho assim, que cabiam 3 chips. Eu ia mostrar para vocês, até 5 anos atrás, eu fazia pós-graduação, aí no meio de um monte de advogado lá, tudo com celular de 10 mil, eu com aquele celular, mas nunca foi falta de dinheiro. Eu tinha receio de utilizar o celular. E de repente esse meu irmão veio lá de São Paulo, abriu um escritório na Barra, eu comecei a trabalhar com ele, e sabe o que aconteceu? Gente, ele resolve tudo pelo celular, ele fala com gente nos Estados Unidos, ele fala com gente na China, ele fala com todo mundo e manda contrato e pega contrato. E, Júnior, eu preciso a sua identidade, espera aí que eu vou escanear, vou te mandar, pega o celular, escaneia, já manda para o meu... Porra, e eu me senti um ogro, eu me senti um homem da caverna, porque para eu ver um e-mail, eu tinha que ver no computador de casa. E ele me ensinou isso tudo. Hoje eu pego o celular aqui, eu abro, eu vejo o e-mail. Doutor, estou te mandando a petição, recebi aqui, ó, já dei uma olhada aqui. Porra, facilitou a vida. Eu ia para a fila da Caixa Econômica, da lotérica pagar a conta, ficava em pé lá 1 hora no sol, igual um babaca. Hoje eu pago as contas, tudo aqui, tudo programado para pagar no computador. Então, gente, qual é o moral dessa história? O que eu quero falar para vocês? Vocês têm que estar com mente aberta para mudança. Tem que mudar. Não pode ser assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então tem que estar aberto para você mudar. Eu mudei. Hoje eu sou tecnológico. Você vê, eu estou gravando isso sozinho. Sabe o que aconteceu? Eu estou aprendendo. Eu nunca tinha gravado um vídeo. Nunca. Já tinha dado aula online. Mas gravar um vídeo assim, nunca. Eu estou assim sozinho. E aí quando você vai gravando sozinho, você vai vendo as dificuldades, você vai se aperfeiçoando. Então eu fazia uma gravação, eu cortava a minha cabeça. E sabe o que eu fiz? Eu botei, ó, vocês não vão enxergar, mas aqui atrás tem um sensorzinho, um papelzinho onde eu vou focar o celular ali, porque eu sei que está acima da minha cabeça. Aí eu estava aqui gravando, 1 hora gravando, quando eu ia ver o celular tinha desligado, sei lá porque acabou a bateria. Aí agora eu botei um espelho atrás do celular, então eu estou gravando, mas eu estou olhando, o celular está gravado lá. Então a gente tem que evoluir, a gente tem que... Se vocês olharem o vídeo aí, vocês vão ver que os vídeos estão evoluindo. Entendeu? Então a gente tem que evoluir como ser humano, a gente tem que estar sempre buscando aprender e evoluir. E eu vejo muita gente na contabilidade falando, sabe o que? Ah, não, lá no meu escritório eu faço isso há 30 anos.
Igual o cara falou que o meu cálculo estava errado porque eu atualizava, porque no escritório onde ele trabalhava, o cara há 30 anos nunca atualizou o cálculo. O problema é dele. Isso é a teoria dele. Você tem que ter a sua teoria, você tem que ter a sua filosofia de trabalho. Então eu estava lá naquele curso do CRC, eu vi as pessoas fazendo o cálculo lá, ninguém sabia fundamentar. Todo mundo sabe, o meu sistema faz assim, o meu sistema. Todo mundo entrega o seu trabalho na mão de um sistema. Então, gente, a partir de hoje, eu acho assim, principalmente para quem está procurando emprego agora, quem é novo, está entrando na profissão agora, aprenda isso, entendeu? Esquece sistema, deleta sistema da tua vida, aprenda a fazer a coisa direita, primeiro, para depois você entender o sistema. Não se confie só no sistema, no automático. É o que todo mundo faz hoje, as crianças chegam na escola, não fazem mais conta, ela pega lá o calculador e faz. Na nossa época, aí, antigamente, como é que era? Tinha que decorar a tabuada. Matou alguém? Não matou, ensinou, entendeu? Então a moral da história é essa, esquece o sistema nesse momento agora para a gente ver, para a gente aprender. Porque se você ficar achando assim, tudo é o sistema, não vou estudar isso não, porque é o sistema, você não vai aprender, você não vai ser um profissional para cobrar R$300, como nós estamos falando aqui. Porque você vai falar assim, tem um sistema ali, que eu vou lá e faço no sistema. Tem, mas você não vai conseguir dar essa consultoria para o contratante, para o seu cliente. Por quê? Porque você usou um sistema, você não entende. Você sabe usar o sistema. Você sabe preencher lá. Então ele vai chegar para você, ele vai pedir para você, olha, calcula aí para mim hora extra, calcula isso, calcula aquilo. Aí você vai lá, bota no sistema. Aí você esqueceu os reflexos. Por quê? Porque você não sabe, você não aprendeu. Você vai dar um prejuízo igual eu mostrei lá. Tá? Então é por isso que eu estou nessa parte teórica. Mas vamos entrar aqui já na parte mais prática dessa questão. Vamos entrar aqui na Constituição Federal, tá, gente? Tudo. Você que está começando a trabalhar agora no departamento pessoal, ou que já trabalha, ou que pretende trabalhar, esquece sistema. Esquece. Imagina que nós estamos lá na pré-história, nós estamos lá longe, não tem sistema. Você entrou hoje na empresa, quer fazer o departamento pessoal dessa empresa, te jogar lá para o departamento pessoal, você quer entender de direito do trabalho. Então, por onde eu vou começar? Vou dar outra dica aqui para você. Pega lá na Constituição, no artigo 7º da Constituição, copia, entra no Google, Constituição Planalto, você copia o artigo 7º, vai fazendo uma biblioteca para você, uma apostila para você dos direitos do trabalho. Entendeu? Porque ali você todo dia dando uma lida, você nunca mais, você vai ser o cara do direito do trabalho. Vai ser cobra, vai ser top, vai ser o de primeira linha. Então vamos lá. Ó, eu até botei umas cores diferentes, cada cor é um inciso, tá, gente? Então, ó, isso aqui tudo está lá na Constituição, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, vocês vejam só, aqui, ó, urbano e rurais. Então, a primeira linha aqui da Constituição Federal, a gente já tem duas informações. Então, todos esses direitos que estão ali englobam tanto os urbanos como os rurais. Tá? Então, se você vai trabalhar aí, você é de uma área agrícola, de um interior aí, está trabalhando lá para o funcionário da fazenda, ele tem os mesmos direitos do que o que está aqui na cidade. Então, não tem diferença. Então, ó, onde está isso? Está lá na Constituição Federal, artigo 7º. Logo na primeira linha, você já vai ver que igualou a isonomia. Tem os mesmos direitos, os empregados urbanos e os rurais aqui. Tá? Os mesmos direitos aqui. Tá? Além de que outros que visam a melhoria da sua condição geral. O que são esses outros direitos? São aqueles que estão nas convenções coletivas, nos acordos coletivos de trabalho. Então, esses aqui são os mínimos que a Constituição Federal garante. Mas se tiver uma convenção coletiva que falar que as férias 3 meses por ano, o que vale? Vale o que for mais benéfico para o empregado. Tá? Ó, aí você vai lá, inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. Tá? Então, seguro-desemprego. Você vai lá, recebe seguro-desemprego, nem sabe por que você está recebendo. Por quê? Porque está lá na Constituição Federal que você tem que receber. Fundo de garantia por tempo de serviço. Está lá na Constituição Federal, no artigo 7º. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Então você, ó, onde que está o salário?
tá? Salário mínimo. Antigamente, antes da Constituição Federal, muitos pagavam salário de acordo com a categoria. O gráfico tinha seu salário, o outro tinha seu salário, o contador tinha seu salário, o advogado tinha seu salário, tá? Hoje ainda tem, mas hoje para essas categorias que não tem o salário mínimo estipulado, a Constituição garante o quê? Um piso mínimo, é um salário mínimo. Ela não pode ganhar abaixo daquele salário. Tá? Então, se você for olhar lá o artigo 7º, ó, irredutibilidade do salário, garantia do salário nunca inferior ao mínimo, tá vendo? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, tá lá na Constituição Federal. Então, se você ler todos esses incisos da Constituição, aqui o inciso 9º, ó, trabalho noturno superior ou diurno, tá lá, ó, no inciso 9º da Constituição Federal. Então, quem trabalha à noite, onde está dizendo? Lá na Constituição Federal. Não? Mas você veja, aqui é genérico, tá? Aqui está dizendo a remuneração do trabalho noturno superior, mas ele não diz superior a quanto? Aí é aquilo que a gente falou. Aí nós temos que ir lá procurar a lei complementar, ó. Nós temos que aqui, ó, procurar a lei complementar que vai complementar esse direito. Então, por onde você começa? Você começa lá pela Constituição Federal. Aí você achou, a Constituição Federal está dando adicional noturno. Mas aonde eu vejo o percentual? Você vai ter que procurar a lei que vai garantir. Vai lá na CLT, agora você dá uma lida na CLT. Ou ver se tem alguma outra lei que vai embasar aquele seu conhecimento ali. Eu peguei aqui um artigo que ele é bem interessante, porque nesse artigo ele tem 4 informações irrelevantes para a gente estudar, que é esse artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Tá? Vamos dar uma lida nele para vocês entenderem a interpretar. Agora você vai interpretar a Constituição Federal. Você vai ler, vai ver se tem alguma dificuldade e vamos ver se você consegue interpretar. Ele está dizendo assim, ó. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Então, o que é isso? Adicional. Vamos ver a etimologia da palavra. Adicional é algo a mais que você vai ganhar na sua remuneração para quem trabalha em atividades penosas, insalubres ou perigosas. Viu? Então, ele diz que você vai ganhar um adicional. Vamos ver as primeiras coisas que nós temos que analisar aqui. Se você que entrou hoje no departamento pessoal dessa empresa e você lê esse artigo 7º da Constituição Federal, você ia falar assim, opa, não entendi nada, não estou entendendo nada aqui. Você ia ler e ia ficar no zero. Porque ele diz que a pessoa tem direito a um adicional, mas é adicional de quanto? Ele não diz quanto, ele não é claro, ele não diz para você quanto tem que ganhar. Ele diz aqui, quem trabalha em atividade penosa. O que é atividade penosa? Vocês conhecem? Vocês sabem o que é? Eu também não sei. O que é atividade insalubre? Insalubre a gente tem mais ou menos conhecimento do que é atividade insalubre e perigosa, na forma da lei. Mas você vê que aqui ele não diz que atividades são essas. Ele não diz qual é o percentual, não é isso? Ele também não diz. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar as leis complementares, as leis que vão complementar essa informação aqui que está lá na Constituição. A Constituição é genérica, como eu falei. Vamos voltar lá em cima novamente, aqui. A Constituição foi lá e diz que a pessoa tem direito à insalubridade, periculosidade e penosidade, mas ela não diz o percentual e ela não diz o que é profissão insalubre, perigosa ou penosa. Ela não diz. O que tem que ser criado? Uma lei complementar para complementar essa informação aqui. Então vamos lá para vocês verem. Foi criada uma lei complementar. Vamos lá. Aqui, ó. Essa lei está lá no artigo 192 da CLT. Então, se você começasse a ler a Constituição Federal e depois você fosse lá na CLT, você ia achar essa informação. Você ia falar, pô, esse cara tem direito à periculosidade, insalubridade. Mas aqui tem outra informação. Vamos ler para você ver. Ó, o exercício de trabalho em condições insalubres,
acima do limite de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10%. Então veja, aqui já te deu mais outra linha. Aqui ele disse para você, ó, o adicional. Aqui ele disse para você quanto ao percentual, tá? 40%, 20% e 10%. Então aqui você já tem mais uma informação, mas está faltando uma informação. Está faltando informação de insalubridade. Quais são as profissões que têm direito à insalubridade? Aí ele diz para você, ó, que vai ser estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Pronto. Então o que você vai fazer? Vai ter uma portaria do Ministério do Trabalho, uma instrução normativa, alguma coisa do Ministério do Trabalho que vai orientar você a saber quais são essas profissões. Então você tem que entrar lá no site do Ministério do Trabalho, ou dar um pulinho lá no site do Ministério do Trabalho e perguntar, vem cá, esse funcionário aqui, ele tem insalubridade? E assim você vai fazendo sucessivamente. É óbvio que na vida hoje, prática, eu sei que tem muita gente falando aí assim, ah, mas professor, hoje não precisa isso, hoje você liga para o sindicato, sempre ligou para o sindicato. Sim, mas é o que eu estou falando para você. Essas formas de pular etapa, de você não aprender, de ser básico, de ser superficial, não te ensina a profundidade. Eu estou mostrando para você lá no fundo, lá a origem, para você aprender de onde vêm as coisas. Quando o cara fala lá do sindicato para você, ele está olhando isso tudo. Ele foi lá na Constituição, diz que a Constituição deu, aí ele vai lá na lei, diz que a lei, aí ele vai lá no Ministério do Trabalho, pega no Ministério do Trabalho e ele passa a informação para você. Ele só está resumindo tudo para você. Agora, você pode procurar também, vai te ajudar a você ser um profissional diferenciado. Então, viram o que é? Isso aqui é uma lei complementar, que está complementando lá a Constituição. E você descobriu tudo isso aí dentro de uma informação só. Vamos voltar lá no artigo 7º da Constituição, tá? Porque a gente descobriu atividades insalubres, não foi? Nós descobrimos agora o que? Atividades insalubres. Então você já sabe que para você descobrir o que é insalubridade, você tem que procurar uma portaria do Ministério do Trabalho, tá? Então a gente já sabe. Falta periculosidade e a penosa, atividade penosa. Atividades perigosas também tem uma lei complementar. Ah lá, é o artigo 93 da CLT. Aí ele diz lá quais são as atividades perigosas. Quem trabalha com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos, né, ou outras espécies de violência. Então são os seguranças e o motociclista. Tá vendo? Foi incluso agora o motociclista. Aí aqui na lei, aqui ó, na lei está dizendo aqui, ó, até no outro vídeo não tinha percebido que estava aqui no artigo 1º, ó, aqui na lei ele diz, ó, 30% é o adicional, 30%, vou sinalizar aqui para vocês, ó. 30% é o adicional sobre o salário, aqui, sobre o salário. Essas informações são importantes, tá, gente? Por que é importante? Vamos imaginar que esse cara ele fez horas extras. Ele fez horas extras. Ele tem muitas horas extras lá para receber. Como eu dei o exemplo lá em cima, lembra? Que ele fez R$750 de horas extras. O 30% que ele ganha era sobre o quê? Sobre o salário. Foi sobre o 2.200. 2.200. Não é sobre o salário e remuneração. Se fosse sobre a remuneração, seria salário mais as horas extras. Mas não, é sobre o salário. Tá bom? Então você veja, aqui ele passou para você, o percentual é 30% e ele falou a base de cálculo, é o salário. Então essa informação é importante. Aqui, pessoal, o rol é mais taxativo. Aqui você não precisa ir lá no Ministério do Trabalho e Emprego pegar a informação. Por quê? Porque o rol já é taxativo, o rol já está direcionando para você quais são as profissões que tem direito a o adicional de periculosidade. Tá? Então vocês viram o que é você? Você foi lá na Constituição, você viu que alguém tem direito à periculosidade, eu não sei quem. Aí você foi lá na CLT, chegou na CLT, você viu lá adicionais. Aí você achou as profissões que têm direito à insalubridade. Pronto, matou, entendeu? É assim que a gente vai procurando, a gente vai entendendo, tá? Mas faltou mais uma informação. Vocês vejam só, lá no artigo 7º da Constituição, está escrito assim, ó, atividades penosas. O que é atividade penosa? Para algumas pessoas, tem certas atividades que são penosas. Eu sou apaixonado em dar aula, então para mim não tem penosidade não. Tanto é que eu dou aula gratuitamente.
corro ali, trabalho, faço uma coisa e venho aqui e gravo uma aula. Feliz da vida, na maior paz e amor. Tem gente que tem até um salário razoável, mas para dar aula para ela, entendeu? É assim, é sofrimento. Sofre, tá doente porque não consegue, entendeu? Então, a gente não sabe o que é atividade penosa. Se você for lá procurar na CLT hoje, você não vai encontrar. Por quê? Porque não foi regulamentado. Não tem uma lei complementar hoje que diz o que é atividade penosa. Por isso que ninguém recebe esse adicional. Ninguém recebe, porque não foi regulamentado. Então tem que regulamentar, entendeu? E falar assim, olha, essa atividade é penosa, entendeu? Eu tenho umas categorias aí que eu acho que esses caras que limpam esgoto, até o gari mesmo, já viu como é que esses caras correm na rua aí, metendo a mão em lixo, em um monte de coisa? Eu acho que tem algumas coisas que poderia ser considerada uma atividade penosa, mas não está regulamentado. Viu? Um único artigo aqui na CLT, a gente já encontrou 3 atividades, 2 já regulamentadas, uma não está regulamentada e agora tem uma outra informação importante. A outra informação que eu tenho que passar para vocês é essa aqui, ó, esse ou aqui que eu botei até de vermelho. Tá vendo? A gente tem que entender o que é o português, tá, gente? Os termos em português. Vocês vejam só, ó, o trabalhador ele tem direito a adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então você veja, ele não pode ganhar os dois, ele não pode ganhar insalubridade e periculosidade. Tem gente que às vezes trabalha nos dois riscos. O cara trabalha no lugar que tem insalubridade e tem a periculosidade, mas ele tem que optar por um ou outro. Por quê? Por causa desse ou aqui, ó. Esse ou tira dele o direito dele ganhar os dois, tá? Se tivesse um e aqui, o e é uma conjunção aditiva, né? Se a gente for lá no português estudar, é adição, então ganhava a insalubridade e periculosidade. Mas aí, gente, tem uma coisa, aqui a gente tem que se valer, tá, pela convenção coletiva. Tem categorias que lá na convenção coletiva aceitam os dois. Então, se a convenção coletiva for mais benéfica para o empregado do que a própria legislação, vai valer a convenção coletiva, entendeu? É isso que houve uma mudança na reforma trabalhista. Eles dizem que é o seguinte, o que for combinado entre os empregados e o sindicato, vale mais do legislado. O que não vale é tirar direito. O que não vale é o percentual que é de 30% de periculosidade e falar que é 20%. Mas se é 30% a empresa quiser pagar 50%, vale, não tem problema nenhum. Por quê? Porque foi combinado. Tá bom? Então viram como é que é você ler a Constituição e interpretar, saber procurar? Você vai na Constituição, vai na CLT, vai olhar no sindicato, tá? A gente vai mostrar para vocês o guia que vocês têm que buscar. Então, ó, botei aqui, ó, CLT, ó, fala do adicional de remuneração para essas atividades, botei onde você achar a lei complementar, 192 da CLT, 193, atividade penosa não tem regulamentação, não tem lei ainda, e você tem que se atentar para o ou aqui, porque você vai receber um ou outro, tá? Então vamos dar um exemplo desse um ou outro. Vamos botar uma pessoa que ganha um salário de R$1.000, o salário eu acho que está 1.000 e um pouquinho hoje, né? Se ele tivesse que optar, você teria que olhar lá no adicional de insalubridade dele, qual é o grau dele. Tá vendo? Porque nós temos 3 graus, o médio, ó, o grau máximo, grau médio e grau mínimo. Por quê? Porque se for no grau máximo e ele ganhar 40%, então 1.000 vezes 40%, o salário dele vai para 1.400. E se ele ganhasse periculosidade, 1.000 vezes 30%, 1.300. Então valeria a pena. Agora, se ele ganhasse o grau médio, 1.000 vezes 20%, 1.200. E a periculosidade é por 1.300. Então isso aí é uma questão só de fazer contas. Mas pelas profissões que ganham periculosidade, dificilmente aconteceria esse fato. Tá? Dificilmente aconteceria, porque os salários são tudo bem acima de um salário mínimo. Tá bom?
Então, gente, eu vou terminar por aqui hoje, tá? Estamos terminando. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Para quê? Para quando vocês forem analisar aí essas questões trabalhistas, entrar nessa seara, é interessante vocês pegarem isso aqui, ó, pegar a Constituição Federal, artigo 7º, pega a CLT, dá uma lida na CLT, vai tirando os principais artigos e vai fazendo um bloquinho para vocês, uma apostila. Então você pegou o artigo 7º todo da CLT, da Constituição, depois você vai lá na CLT, a CLT não é todos os artigos, tem artigos que não vale a pena. Mas vamos supor, você pode começar pelo 29, que é a assinatura da carteira de trabalho, aí tem as férias também, depois você vai lá por 50, por 71, e você vai assim sucessivamente, só buscando aqueles artigos que te interessam, que vão trazer coisas para você, entendeu? Então você vai montando ali todo aquele bloquinho para você ter na sua mente aquela legislação ali, tá? É a dica que eu dou para vocês. Então, para você que vai trabalhar lá no departamento pessoal da empresa, você tem que ter conhecimentos aqui, ó. A Constituição Federal está lá no topo, depois tem a CLT, tem as súmulas e as OJ, orientações jurisprudenciais. O que é súmula, gente? Súmulas são decisões reiteradas dos tribunais. Então, vamos dar um exemplo. Assim, vou fazer um exemplo hipotético aqui para não utilizar nenhum, não me lembro agora de nenhum exemplo. Mas há um tempo atrás, quando criou-se o adicional de periculosidade, muitas pessoas achavam que o adicional de periculosidade era devido só para quem trabalhava de moto mesmo, motoboy, que trabalhava nessas empresas fazendo entrega de documentos. Mas depois a justiça começou, muitas decisões, para quem, vamos supor, vendedor dessas cervejarias, da Coca-Cola, da Ambev, muitos deles usam moto. Então, eles também têm o direito de adicional de periculosidade. Aí os juízes vão batendo o martelo contra aquela empresa, chega um momento, que isso é no Brasil todo, né? O juiz cria uma súmula, entendeu? Fala, olha, os profissionais que trabalham de moto, todos têm direito à periculosidade. É isso, para tirar essas dúvidas que podem ocorrer em relação a alguma coisa. Então, às vezes, você tem que ficar atento, você tem que buscar também as súmulas. Se você comprar uma CLT, que a minha estava aqui, não está mais aqui, se você comprar a CLT, o que vai acontecer? Você lá na CLT normalmente vem as súmulas, você vai dar uma lida lá, vai ser 300 súmulas, entendeu? Mas tem que ir aos poucos, vai dando uma lida, dá uma lida 5 por dia, ou alguma coisa que te interessa. Se um dia tiver dúvida com alguma coisa, aí você tem que ler tudo, tá? Você tem que aprender. Porque é o que o pessoal lá da consultoria faz. Quando você liga lá para a consultoria para tirar uma dúvida, eles vão pegar lá a Constituição, a CLT, eles vão ver, tu acha que eles têm tudo na cabeça? Eles não têm, eles vão pesquisar para te dar aquela informação. Quando as perguntas são muito corriqueiras, a pessoa pode ter até aquela informação na cabeça, entendeu? Mas normalmente ela vai lá procurar lá, tá? Outro documento muito importante é a convenção coletiva e as instruções normativas. Vocês vejam, a instrução normativa está por último. Está por último, é a última que você olha. Porque ela também não pode contrariar nada aqui, ó. Ela não pode contrariar nada. Então é a por última informação que você vai pegar aí para fazer a instrução normativa. Tá, gente? Pô, a aula cansei, foi extensa, tá? Mas eu acho que foi uma das aulas mais importantes. Por quê? Porque dá um embasamento teórico para você, esse embasamento teórico todo da legislação, da CLT, você já começa a movimentar aí para você ver o que é a Constituição Federal. Você está vendo que não tem nada de bicho de 7 cabeças, é só você ler, interpretar com cuidado. Tem dúvida, hoje tu entra no Google, você vê, pergunta a alguém, pergunta a um amigo advogado para tirar aquela dúvida para você. E essa aqui é toda ferramental que você vai precisar, até para cálculo, tá, gente? Até para você elaborar cálculo, a primeira coisa que você tem que buscar lá com o cara que vai te mandar o cálculo, é por isso que eu falei que aquele erro estava, aquela explicação do YouTube lá na primeira aula estava errado. Você tem que buscar qual é a função da pessoa. Qual é a função dessa pessoa? Para quê? Para você buscar a convenção coletiva. E ali a convenção coletiva vai te nortear com vários direitos e deveres e obrigações, tá? Tem a convenção coletiva, ela pode, muitas coisas, ela pode ir contra
pode ir contra a Constituição Federal, como eu falei para vocês. A Constituição Federal ela diz que a periculosidade é 30%. Se a convenção coletiva estiver falando que é 50% lá para a empresa, ótimo, está beneficiando. Mas se estiver falando 20%, aí está indo contra. Se estiver contra a Constituição, é inconstitucional. Por isso que é importante você ter a Constituição Federal na sua mão e ter essas informações que eu passei para você. Se você não pode se guiar só pela convenção coletiva, só pela instrução normativa, não pode, tá? Então você tem que pegou a instrução normativa, viu que está contrariando a Constituição, o que diz lá na Constituição, foi o exemplo, aquele cálculo lá no CRC, que claramente contrariava a Constituição, mesmo sendo mais benéfico para o funcionário naquele caso, mas aquele caso ali não era um caso de direito, era um caso de... Como a gente diz no direito, a gente tem no direito, a gente tem o direito material, que é o direito em si, a pessoa tem direito a horas extras. E o direito processual, é o processo, como eu vou conseguir calcular aquela hora extra. E naquele caso lá era como eu ia calcular aquela hora extra. Não tem nada a ver com o direito já está garantido, ele tem direito adicional é o 13º salário. Como se calcula? A dúvida era como se calcula, era como se processava aquilo ali. Tá bom, gente? Bom, espero que tenham gostado aí, tenham curtido a aula aí, gente. Curte aí o canal, compartilha esse vídeo. Daqui pra frente, nós já vamos, daqui pra frente a gente já vai entrar já do departamento pessoal mesmo. Vamos entrar na matéria em si, tá, gente? Então a gente vai falar do anúncio no jornal, na contratação, contrato de trabalho, tipos de contrato, e a gente vai fazer já uma simulação até de um cálculo de contratação, salário, vamos rever tudo isso aqui e já vamos fazer um cálculo de TRCT, só para acalmar o coração de vocês já pegarem mais ou menos a noção. Depois nós vamos entrar onde? Depois nós vamos entrar nos cálculos específicos. Então eu só vou falar de hora extra, vou falar só de departamento, só de adicional noturno, e aí nós vamos fazendo essa temática, vai ser mais temático, tá? Fico com Deus aí, gente. Boa tarde aí pra vocês.